nesse vídeo vou falar um pouco do jeito que eu prefiro trabalhar, né, para fazer criação de desenhos, né, então fazer uma finalização de algum RAF, né, que possa ter feito, né. Então, tipo, por exemplo, tem essa boca aqui, né, para um eventual lip sync para algum personagem, e aí esse é um exemplo de como ficaria uma finalização simples, né. Aí também vamos ver como fazer uma finalização de uma mão, por exemplo, né? Tem um exemplo de um RAF uma mão do vertical aqui que eu fiz. E aí um exemplo da finalização, como poderia ficar também, né? Então, vou pegar essa boca aqui, pode ser abertona, né? Para facilitar aqui. Aí, então, eu criaria, tipo, um desenho novo com Ctrl R, renomearia, né? Dando um Shift E aqui, né? Para minhas propriedades. E pode renomear como boca clean, né? Que a gente já tá meio que cleanando. E então o que eu costumo fazer assim é fazer um shape fechado, né? Então eu começo a finalizar a partir de um quadrado, né? Daria para você fazer com o uso do polyline aqui, que aí você poderia fechar, né? Que até tem para quem manja de fazer finalização em vetor, né? Usar as Béziers para ir finalizando, dá também. Eu não tenho muita prática assim com isso, mas eu não gosto muito de usar, porque ó, se a gente eu aumentei, né, o tamanho da linha aqui, mas se a gente tem esses duas opções que ele meio que arredonda, né, as pontas. Se a gente deixar tudo flat, que pode ser que a gente possa ter uma finalização assim, né? O ruim é que fazendo com a polyline, esses, essas pontas aqui, né, ficam tudo abertas. Então, teria que selecionar ele com o mouse preto aqui e dar um round para ele fechar, né? Agora, se você parte de um quadrado, então deixar 21 aqui, ele não tem esse problema, né? Ele fica com inexistente aqui e aí não fica com essas pontas abertas, né? Então aí eu faço meio que uma blocagem do shape que eu quero com o quadrado mesmo, né? Daria para eu deletar algum ponto. Então se fosse um shape mais simples, tipo um nariz, sei lá, aí daria para eu partir de um triângulo, por exemplo, né? Mas eu começaria com um quadrado e deletaria um ponto, né? A gente pode também criar um ponto novo, segurando o Ctrl, que aí até muda o nosso mouse aqui, né? Ele fica com um maisinho. Então a gente pode sempre criar e deletar os pontos, né, que a gente quiser. Então eu faço uma blocagem simples assim, meio que vendo onde tem mudança de direção, né? Então geralmente nos extremos aqui assim, onde tem as curvas. E aí com o Alt, segurando o Alt, percebe que também muda a nossa seleção. E aí segurando o Alt, eu posso arrastar e fazer com que o shape quadrado vire uma curva, né? Então eu faço isso para todas as pontas. E aí aqui, a partir disso, eu meio que venho e vou ajustando a Bezier dele, né? Então vou meio que polinho. O ideal, quer dizer, o ideal, o jeito que eu prefiro fazer é com a menor quantidade de pontos possíveis, né? Porque quanto mais ponto, mais você tem que ficar editando para ficar mais suave, né, a curva. Então, se você conseguir fazer com uma quantidade menor de pontos, é melhor para editar depois, né? Então feito esse shape básico, né? Então aí como que faria o dente e a língua, né? Eu pegaria a line aqui, e aí aqui tem um esquema que é importante também. Não fazer a line perto do outro shape, né? Porque o que pode acontecer é que se a gente criar muito perto, assim, o Tombu entende que
sua intenção era de criar um ponto junto, né? Então ele vai lá e cria um ponto no shape que você já tinha feito. Então ele fica com mais um ponto, né? Então aí ele meio que desanda todo o shape que a gente já tinha feito, né? Então não recomendo deixar já fazendo assim, né? Se fosse o caso, que aí ele ia criar nas duas pontas. Então eu faço em algum lugar aleatório, pode ser dentro ou pode ser fora. E a partir disso eu pego os pontos com o mouse branco mesmo e vou lá e ajusto, né? Porque aí ele não faz, ó, ele não cria, aqui, ó, não cria outro ponto, né? Então eu deixo mais ou menos próximo, não precisa encostar, aí faz mais ou menos próximo, né? E edita as pontas aqui, se precisar cria um ponto novo. E a mesma coisa para a língua, né? Aí pode ser aqui meio voando, e aí vai lá, aí com Alt, puxa e deixa curvadinho, né? Aí para pintar, né? Uma coisa legal aqui que o Tombum tem também. Aí o que você poderia fazer é, tipo, tirar o RAF para verificar se o shape tá mais ou menos... Porque às vezes a gente faz com base no RAF, só que aí quando vai ver ele cleanado, ele limpo, né? Tá meio fora, assim. Então a gente pode ir lá e ir dando um refinamento no shape, né? Aí aqui na Drawing View, então eu fiz tudo isso na Line Art, né? No canal de Line Art. Aí provavelmente eu colocaria aqui na Color Art a cor, só que tem um esqueminha legal que o Tombom faz, que é esse botão, que a gente tem que estar com o mouse preto selecionado, com Alt S, né? Aí vai na Color Art e aperta. Aí ele transfere todo o shape de linha que a gente fez na Line Art para Color Art. Só que é um shape meio vazio, né? Ele só existe para a gente poder fazer um preenchimento mesmo. Só que aí a gente fez aberto, né? Os shapes. E aí a gente pode ir lá e dar uma fechada, né? Então tem o botão C. Se a gente segurar o C, a gente consegue meio que ir tapando esses buracos, né? Pra gente poder preencher melhor. Tem o V também, que ele aí vira um laço freestyle aqui, né? Mas porque o C ele vai de ponta, ele fecha extremidades, né? Então é mais prático. E aí dá pra gente ir lá escolher as cores e pintar, né? Aqui na Color Art, e aí fica separado, linha da cor, né? Aí quando a gente está na Color Art e não quiser ver mais esse shape vazios, que serve só para preenchimento, a gente pode apertar o K. O K ele habilita e desabilita essa coisa, né? Então, aqui, o lance lá do C e o V para fechar esses pontos invisíveis tem que estar com o K habilitado, senão ele aparece um erro. Não, vou deixar desabilitado. Olha, aparece essa mensagem, que aí você tem que habilitar, deixar habilitado, né? Bom, esse é um exemplo de como eu finalizaria a boca, né? Vamos fazer um exemplo aqui daquela mão também. Então, mão clean, né? Vou criar um drawing novo também, só para fazer essa demonstração. Habilitar aqui ele pra gente. Aí vou criar, então. Aí a mão também, eu partiria de um quadrado também. Lembrando para deixar na line art, né? Se eventualmente a gente fizer na color art, a gente pode simplesmente dar um Ctrl X aqui e no canal de line art dar um Ctrl V, né? Para colar lá. E aí aqui é a mesma coisa, eu faria uma blocagem simples, né? Então, tentando colocar tipo nas extremidades os pontos, né? Aí ir adicionando bom, não sei o que estava acontecendo. Eu criei de novo, eu deletei aquele quadrado, criei um novo de novo. E agora ele está possibilitando eu criar os pontos, né? Ele não estava deixando. Agora ele vai. Então, às vezes quando dá problema assim, vale a pena tentar
recriar a coisa, né? Ou às vezes até fechar o Toon e abrir de novo, porque às vezes dá algum tilt, né? Bom, aí feito essa blocagem, então no caso da mão eu prefiro fazer dessa forma porque, de novo, fica mais fácil de a gente editar, né? Eventualmente as linhas e aí deixar os dedos, coisas internas como linha, né? Que aí eu posso ter uma liberdade maior para editar, né? Mas isso a gente vai ver. Aí é a mesma coisa, né? Com o Alt a gente vai meio que já deixando suave as pontas, né? Mais ou menos. Aí aqui também nas pontas que a gente não quer que tenha curva, né? Aí tem um esquema de pegar com Alt e editar uma bezier solta, né? Um dos lados só, né? Então ele consegue editar separadamente assim. E aí a gente consegue ter uma ponta, né? Então, esse aqui é bom para essas partes assim. Tipo aqui também. Ó, porque aqui a gente precisa dessa curvinha em S, né? A mão é legal ter aqui na. Não que seja necessário, mas se conseguir fazer mais arredondadinho para poder ter um encaixe com o braço, né? O antebraço, é legal também. Mas isso tem que ficar testando junto com quando a gente for fazer o rig do antebraço também. Aí é legal testar, tipo, para fazer o recorte aqui, né? Então, mais ou menos aqui, mais ou menos. Aí aqui, aí se quiser ficar habilitando e desabilitando, é o A e o D desabilita e o A habilita de novo, né? Então aqui, tipo, tem essa partezinha que faz uma curvinha em S também. Acho que é legal ter. Aqui acho que tem mais um ponto aqui. Aqui eu vou deixar assim por agora. Provavelmente eu tenho que entrar e mexer depois, né? Aí, feito uma blocagem simples, né? Entra e pega a linha. E aí vai fazendo onde que teria que ter, né? Então, um aqui, um aqui, mas eu vou deixar fazer depois. Um aqui que faz esse aqui. Esse outro aqui. E esse outro aqui, né? Então aqui eu posso até deixar mais assim. Com Alt. Eu posso ajustar esse aqui para bater com a linha que eu fiz, né? Aí se quiser só mexer um pouquinho, você pode ir com a setinha, né? Do teclado. Para mexer só um pouquinho. Às vezes ajuda também. Extremidades, aí eu vou adicionando ponto para fazer essa curva aqui. Aí aqui também tem uma entrada que vamos estilizar, né? É um shape só que mostra todas essas emendas do osso, né? Então, o Vertical tem um desenho incrível, né? É legal estudar os designs que ele faz e tal. Bom, e vai fazendo. É uma etapa meio demorada, né? Tipo, você tá meio que finalizando um desenho mesmo, né? Mas acho legal mostrar mais ou menos, pelo menos o processo de fazer uma mãozinha do começo pro final, né? E aí mais um aqui, que é o último. Aqui ficou muito gordo, ó. Eu gosto de deixar o drawing aqui do lado, né? Até deixar com mais espaço, assim, para poder ver melhor. Mas deixar então, pra gente poder ver como tá ficando também, né? Então, tava meio gordinho o dedão aqui, que eu posso deixar também um pouco maior.
Aí ajusto esse, a direção, né, dele. Vou colocar mais um ponto só para fazer uma curvinha aqui. Uma curvinha aqui também. Acho que fica mais interessante. Ó, aqui se eu habilitar e desabilitar esse polegar aqui, acho que tem um shape interessante mais quadradinho, né? Tentar reproduzir ele aqui. Aí conferindo aqui também, né? Na Drawing View, para ver se está fazendo sentido. Às vezes o ruim de finalizar, né, é que ele perde um pouco da essência assim do RAF, né? Porque às vezes o RAF, quer dizer, muitas vezes, né, o RAF tem muito mais força assim, né? E aí quando a gente finaliza ele acaba perdendo, né? Bom, aí feito isso, né? A gente pode desabilitar o RAF aqui. Aí, beleza, seria mais ou menos, né, como finalizaria. Aí tem uma ferramenta aqui no mouse branco, que é o Pencil Editor, que ele permite a gente engrossar e afinar linhas, né? Isso é legal para fazer algum acabamento específico, né? Se tipo, a linguagem dos personagens ou da arte que a gente está fazendo tem a ver, né? Então aqui, ó, dá para aumentar e diminuir, né? Então com Ctrl também se consegue criar pontos, né? Eu criaria, sei lá, mais ou menos nas extremidades também. E aí testando, né? Aí com o Shift ele aumenta para os dois lados. Sem o Shift ele só vai de um lado, né? Eu geralmente faço com o Shift habilitado, né? E aí deixar uma finalização um pouco grossinha aqui assim. Aí se você der o zoom, a gente consegue trabalhar melhor, né? Porque às vezes muito distante, ó, ele não consegue fazer tão sutil, né? Então aí vale a pena dar um zoom aqui assim e aí trabalhar assim, né? Dessa forma. Aí, engrossando aqui ficou muito junto nas coisas. Talvez valha a pena tirar um pouquinho. E aí aumentar aqui, na verdade. Daria para afinar a ponta também, né? Se for a intenção. E ir ajustando, né? Tipo, às vezes a gente tem que ficar testando bastante também, né? É legal que venha algum exemplo da parte da arte, né? Do pessoal de arte, assim, de alguma finalização específica, né? Para que a gente consiga ter algum parâmetro, né? Para poder encaixar as outras coisas que a gente está fazendo, né? Porque senão a gente tem que ficar testando muito, né? Até chegar num exemplo legal, né? Bom, mais ou menos, né? Aí também, aí poderia fazer a mesma coisa, né? Com a ferramenta aqui na ColorArt, a gente pode apertar esse botão, não precisa ser necessariamente mouse preto, pode ser ferramenta Transform também. Pintar, né, a mão. Legal ter uma palheta, né, Ó, aí, às vezes dá pra você ver uns, uns pontos meio aleatórios, provavelmente pode ser que eu tenha colocado em algum momento, é só deletar, né, porque senão esse shape ele acaba aparecendo na seleção, né, ó, ele ainda tá aqui, se eu deletar a seleção fica menor, né, fica só no shape que eu tô mesmo. E aí, sei lá, dá pra ajustar as cores, né. Então esse é mais ou menos o método que eu gosto de finalizar as coisas, né? Justamente para poder ter uma liberdade sim para poder editar, né? Porque se a gente fizesse tudo com a polyline ou com a linha mesmo e cortando, né? Porque daria para, por exemplo, fazer os shapes assim, sei lá, editar o shape, aí interseccionar outro shape, né?
Aí ele não fica, mas aí daria pra, tipo, eu não quero esse shape aqui, né? Essa linha. Aí com o T, segurando o T no teclado, eu posso cortar, né? Que seria essa ferramenta de cutter aqui, que dá na mesma. Mas o atalho é o T. Só que o ruim também é que ele vira, meio que agrupa, né? E aí fica uma coisa só. Então fica difícil de editar. Se eu quiser só editar essa parte aqui, supondo que fosse um polegar, né? Um dedo polegar. Aí esse era a parte de outro dedo, sei lá. E só quisesse editar o polegar, eles estariam juntos, né? Aí é meio ruim, sim. Então eu gosto de deixar tudo livre assim para poder editar, né? E aí separar a linha da cor também para poder também ter essa liberdade de edição, né? Não ficar tudo junto. E é isso. Acho que isso aí pode ajudar aí. Beleza? Valeu.